Ok, está gravando já. Então, infravermelho, né? A primeira pergunta que a gente se faz: por que eu vou estudar infravermelho? Para que serve dentro da química orgânica? E eu diria para vocês que o objetivo principal de um espectro de infravermelho é identificar os grupos funcionais. Então, esses métodos físicos de análise, por exemplo, infravermelho, identifica os grupos funcionais, a espectroscopia no ultravioleta, ela vai identificar na tua estrutura se tem dupla ligação, se tem dupla conjugada, né? Se tem dupla conjugada a carbonila, né? Um outro espectro, o espectro de massa. O espectro de massa, ele vai te dar o peso molecular e a massa molecular. O peso molecular ou massa molecular e te dá também a fórmula molecular. Ele vai te dizer quais são os átomos que estão ali presentes na tua molécula, né? Então, esses espectros de análise orgânica, o infravermelho, né? Vamos começar primeiro pela espectroscopia de massa. A espectroscopia de massa te dá a fórmula molecular e o peso molecular. O infravermelho te dá os grupos funcionais que estão presentes na tua molécula desconhecida. O ultravioleta vai dizer se tem dupla conjugada. E a ressonância magnética nuclear de hidrogênio, ela vai te dizer informações que vão te tornar, que vão te trazer parâmetros que vai fazer com que você monte a estrutura. Então, a ressonância magnética nuclear, ela te dá informações que te direcionam para a montagem daquela estrutura desconhecida. Então, quem trabalha com síntese orgânica, quem trabalha com produtos naturais, então vamos supor que você comece a trabalhar com eucalipto. Aí você isola as substâncias químicas que estão presentes no eucalipto. Aí você quer saber a estrutura dessas substâncias químicas que você isolou. Aí como você vai detectar essas estruturas? Através da espectroscopia. Aí você vai fazer. Hoje em dia, para te falar a verdade, as pessoas já fazem direto a ressonância magnética nuclear, porque ela dá informação de tudo. Mas vamos supor que você não tenha ressonância no teu laboratório. Tu tem infravermelho, já vai te ajudar. Tu tem espectroscopia de massa, já vai te ajudar, porque tu já vai ter a fórmula molecular da tua substância desconhecida. Tu vais ter os grupos funcionais que estão presentes, né? Então, resumindo o que foi falado, esses espectros, né, de infravermelho, de massa e de ressonância, ultravioleta, eles servem para montar estruturas orgânicas, né? E na aula de hoje a gente vai estudar o infravermelho. Então, o infravermelho, ele está dentro do espectro eletromagnético, né? Então, tem uma faixa de absorção ali de energia do espectro eletromagnético que é o infravermelho. Então, você pega a sua molécula orgânica, que tu queres estudar, e aí você incide essa radiação do infravermelho. Radiação essa que faz parte lá do espectro eletromagnético. Quando tu incide essa radiação na tua molécula, o que é que tu espera que vai acontecer? A molécula vai receber energia, né? Então, ela vai realizar o quê? Um trabalho. Então,
A molécula recebe a energia infravermelha e realiza um trabalho. Que trabalho? De vibração molecular. Então, a molécula fica vibrando. E essa vibração molecular, né, ela é refletida na forma de espectro. Aí você deve estar se perguntando, mas o que é a vibração molecular? Quando eu falo em vibração molecular, eu estou falando no ato de vibrar mesmo. Então, imagina o etano, né? Vocês já estão assim, já estudando a química orgânica, já sabem a estrutura do etano. CH3, CH3. Aí entre carbonos tem uma ligação, né? Uma ligação sigma, porque o carbono aí está com hibridização sp3. Então, essa ligação sigma carbono-carbono, ela pode vibrar, porque a ligação química, ela tem um eixo nuclear, né? Então, você pode pegar essa ligação química e esticar essa ligação química e encolher essa ligação química. Então, a energia do infravermelho, quando ela incide na molécula, ela faz isso, ela estica a ligação química, né? Ela estira a ligação química, ela contrai a ligação química. Tá? Então, todas as ligações da tua molécula, elas podem, quando ela recebe a energia, elas podem todas serem esticadas, ou então elas podem todas ser encolhidas, ou então umas vão esticar e outras vão encolher. Esse movimento de vibração na química orgânica é chamado de estiramento, né? Porque a ligação está estirando. E o estiramento ele pode ser simétrico e assimétrico. E o que é que os químicos chamam de estiramento simétrico? É aquele em que todo mundo faz o mesmo movimento. Então, quando a molécula recebe energia, todas as ligações vão estirar, né? Ou então, a molécula recebe energia e todas as ligações vão contrair. Então, esse movimento se chama de estiramento simétrico, que é uma simetria de movimento aí. E o assimétrico é quando ela recebe essa energia e umas ligações esticam, né, estiram, e outras contraem. Então, a gente chama de estiramento assimétrico. O espectro, quando você for olhar na videoaula, você vai ver que o espectro ele aparece em forma de bandas, né, bandas de absorção. Eles aparecem em forma de bandas de absorção, e essas bandas de absorção, elas refletem essa vibração molecular que a molécula está sofrendo, né? E ele vem plotado no plano. Então, você vai ter, no eixo das ordenadas, você vai ter a intensidade da banda. Se a tua banda vai... o eixo das ordenadas, ele vai te dizer se a tua banda é intensa, se a tua banda é pequena, se ela é moderada, né? Então, ele vai dar a intensidade da banda. E essa intensidade da banda, ela é dada pela transmitância. Tá? Então, a transmitância é que vai dar a intensidade da tua banda. E no eixo das abscissas, ali, no eixo do X, tu vai localizar a tua banda, né? Esse eixo das abscissas, ele tem uma escala de localização da banda. Essa escala, ela começa em 3.600, ou às vezes começa em 4.000. 4.000 centímetros a menos 1, que ela é medida em comprimento, em número de onda. Então, ela vai de 4.000 até mais ou menos 600. Então, ela tem uma boa escala. Por exemplo, quando tu tens
um álcool, né? O grupo funcional do álcool é a hidroxila. Então, tu vais ver uma banda de hidroxila ali no início do espectro, em 3.200, 3.600. Vai ter uma banda ali que é característica de hidroxila de álcool, né? Aí você poderia me perguntar, mas Ana Júlia, qualquer álcool aromático, álcool saturado, álcool insaturado, qualquer álcool que eu tenha, vai aparecer essa banda aí nessa região? E eu te digo que sim, tá? Ela fica sempre nessa região de 3.200 a 3.600, ela fica sempre no início do espectro, tá? Esses grupos funcionais, eles aparecem sempre ali, as bandas de absorção, no início do espectro. Por exemplo, se eu tiver uma hidroxila de carboxila, né, de ácido carboxílico, ela vai aparecer também nessa região, de 3.200 a 3.600, que é a região de hidroxila, né? Só que como ela é uma hidroxila de ácido carboxílico, que ela forma carboxila, a banda dela já é diferente. Então, tu vai ter uma banda de álcool, assim, uma banda bem feita, né? E a banda de ácido carboxílico já é uma banda larga, aberta, né? Porque a hidroxila está ligada no grupo carbonila. Mas a região de absorção vai ser a mesma, 3.200 a 3.600. Aí você tem, por exemplo, as bandas também de vibração de carbono e hidrogênio, né? Porque mesmo que tu tenha um álcool, se o teu álcool for um álcool saturado, vamos botar aqui o propanol, tá? Vamos para o etanol, que é melhor. Aliás, vamos para o metanol, que é mais simples ainda, CH3OH. Quando tens o CH3OH, que é o metanol, esse metanol, ele vai ter que mostrar no teu espectro bandas de vibração de carbono e hidrogênio, porque o carbono está fazendo ligação química com hidrogênio. E vai ter que mostrar uma banda de absorção da ligação carbono-oxigênio, né? E uma banda de absorção também do oxigênio ligado a hidrogênio, porque tu vais ter CH3 ligado ao oxigênio, e o oxigênio está ligado a hidrogênio, para poder fazer o metanol. Então, todas essas ligações químicas que estão aí, elas têm que aparecer lá, elas vão vibrar e vão aparecer no teu espectro. Então, tu vais ter uma banda de absorção para a hidroxila do metanol, que é ali entre 3.200 e 3.600, e tu vai ter também uma banda de vibração de carbono com hidrogênio, né? Porque o carbono está ligado ali a 3 hidrogênios. Então, essa ligação química carbono-hidrogênio, ela vai aparecer ali em torno de 2.900, uma banda, que a gente diz que é a banda de CH de carbono sp3, porque as ligações químicas que estão sendo feitas ali é com um carbono sp3. Então, CH de carbono sp3. Então, as 3 ligações químicas, carbono e hidrogênio, do metanol, vão aparecer lá nessa região de 2.900. E aí, tu tens o espectro referente ao metanol. Como o nosso curso ele é um curso rápido, a gente vai se prender só às bandas mesmo dos grupos funcionais, não vai se prender todas as vibrações moleculares. A gente vai se prender às vibrações moleculares chamadas de estiramento, que é essa que aumenta e diminui o comprimento da ligação. Porém, existe uma outra maneira dessa molécula vibrar, que é chamada de vibração angular, né? Porque tem determinadas moléculas
que você vai poder movimentar, porque você sabe que o carbono está no espaço, né? Cada carbono que forma uma estrutura orgânica, ele está no centro de um tetraedro regular, se ele for carbono sp3. Tá? E o ângulo entre esses orbitais é de 109,5 graus, para essa geometria tetraédrica. Então, ele vai ter uma vibração também chamada de vibração angular, né? Então, ele tem essa vibração angular. Como o próprio nome está dizendo, essa vibração, ela vai estar relacionada com ângulo, com movimento, né? Então, por exemplo, tem uma vibração angular que é chamada de balanço, porque ela lembra aquele balanço da praça, né? A gente põe a criança e empurra de um lado para o outro, balanço, pois é. Então, a tua molécula, ela vai fazer esse movimento do balanço. Tem um outro movimento, outra vibração, chamada de tesoura. Essa vibração angular, ela lembra o abrir e fechar de uma tesoura. Tem uma outra vibração angular, que é chamada de abano, que ela lembra o movimento do abano lá que a gente usa para abanar o fogo do churrasco, né? Então, ela lembra esse movimento do abano. E tem uma outra também muito conhecida que é chamada de torção. Então, quando incide a radiação infravermelha na tua molécula, ela vai sofrer todas essas vibrações, ela vai sofrer o estiramento, né? Vai aumentar e encolher as ligações químicas, e ela vai também sofrer essas vibrações angulares. E todo esse conjunto de vibrações vai ser refletido em várias bandas de absorção no teu espectro. Por exemplo, eu te falei que no eixo do X tu localiza, né? Então, por exemplo, quando tu vai ali de 4.000, que é onde começa a tua origem ali, 4.000, até 1.700 centímetros a menos 1, quando tu vai ali nessa região, tu tem só estiramento. E essa região aí, que é só de estiramento, dá para te ter um monte de informações sobre a tua molécula. Tu vai saber se tem hidroxila, tu vai saber se é uma amina, que a banda de NH2 também, ela dá ali naquela região de 3.200 a 3.600. Então, teus grupos funcionais vão vir ali. Por exemplo, a carbonila, tu sabes que a maioria dos compostos orgânicos tem o grupo carbonila. Lembra da carbonila? É o C-dupla-O, né? Então, a maioria dos compostos orgânicos tem a carbonila, né? Que é o C-dupla-O. Essa carbonila, que é o C-dupla-O, ela aparece ali na região de 1.700 no teu espectro. Então, toda vez que tu vê uma banda, olha para a tua escala e tu vê uma banda de absorção ali em torno de 1.700, tu já sabe que o teu composto tem uma carbonila. Né? Tem uma outra informação que eu gostaria de dar para vocês, que é a respeito dos compostos aromáticos. Você sabe que a gente tem compostos alifáticos, né, que não tem o núcleo benzênio, que tem os compostos aromáticos. Esses compostos aromáticos, a maioria deles contém o núcleo benzênico, e outros não, né? A gente pode ter compostos aromáticos com 5 carbonos, que é o caso do pirrol, né? Mas vamos falar em termos de benzeno. Benzeno, ele tem aquele anel fechado, né? São 6 carbonos sp2 ali formando o anel. Ele tem 6 elétrons π correndo ali dentro do anel, circulando dentro daquele anel. E se eu tiver um composto que seja aromático,
tem esse anel aromático, eu reconheço rapidinho no infravermelho. Tem 2 lugares que eu olho e que, se eu ver banda, eu já posso afirmar, é um composto aromático, que é a vibração molecular da C-dupla-C, porque sabe que o anel tem o C-dupla-C, porque ele tem carbono sp2, né? São 6 carbono sp2 formando o anel. Então, dentro do anel, tu tem 3 duplas ligações. Então, tu vê logo a absorção de C-dupla-C entre 1.400 e 1.600, na tua escala lá no eixo do X. Aí tu procura onde está 1.400, está aqui, ó, entre 1.400 e 1.600, tu vai ter 2 bandas lá que aparecem, que é do C-dupla-C, do anel aromático. E para complementar, tu vais lá atrás da banda de CH. Tu sabes que o anel benzênico, ele é esses 6 carbonos, né, sp2, formando esse anel de 6, e cada carbono desse está ligado a um único hidrogênio, para poder formar as 4 ligações. Então, essa banda carbono-hidrogênio, carbono sp2 hidrogênio, ela aparece entre 700 e 900. Quando tu olha lá, ela está entre 700 e 900, aí tu vê a banda, né, de carbono e hidrogênio de anel aromático. Aí a gente diz que é vibração de CH angular fora do plano, né? Porque imagina que o anel é a palma da tua mão, e vamos imaginar que os teus dedos são 5, né? Só que lá a gente tem 6 hidrogênios. Esses 5 hidrogênios que nós vamos representar aqui na nossa mão, você sabe que são 6, né? O C6H6. Eles vão movimentar para cima e para baixo, que nem os dedos na mão, que a gente consegue levantar e abaixar. Então, essa vibração que a gente chama de CH angular fora do plano, que é a vibração abano, né? Lembra o movimento do abano? Quando tu mexe o abano, ele vai, sobe e baixa, né? O movimento do abano. Então, essa é a vibração do CH angular fora do plano do anel benzênico, né? Então, com essas informações, você consegue diferenciar um composto aromático de um composto que não é aromático. Se você olhar na região de C-dupla-C e ver a banda, pode ser aromático, mas também pode ser um alceno, né? Porque o alceno também traz C-dupla-C. Aí, como é que você vai saber que é um aromático? Aí você vai lá no CH angular fora do plano, que é entre 700 e 900. Aí você vê a banda lá e não é um alceno, realmente é um anel aromático, porque eu tenho o C-dupla-C em 1.400 e 1.600 e tenho também entre 700 e 900 o CH angular fora do plano, né? Eu acho que tem uma tarefa para P2 sobre infravermelho para vocês fazerem. E na aula de segunda-feira eu já vou estar com o meu computador, aí vocês podem tirar as dúvidas que vocês tiverem vendo a videoaula. Mas, basicamente, o infravermelho é isso. É você pegar a sua molécula, né, orgânica, pura, ela tem que estar pura, né? Aí você incide nessa molécula orgânica que está pura a radiação infravermelha. A molécula vai vibrar. A molécula vai ficar doidona, igual quando vocês iam para a boate, né? Antes da pandemia. Aí lá para 1, 2 da manhã, vocês entravam em vibração molecular, vibrava tudo, cabeça, braço. A molécula também vibra.
Só que a molécula vibra recebendo o quê? Recebendo a energia. Que energia, Ana Júlia? Infravermelho. Tá? E aonde está essa energia infravermelho? Está lá dentro do espectro eletromagnético. Aí a molécula recebe a energia, ela vai vibrar, ela fica doidona, vai vibrar, vibrar, ela começa vibrando, ó, aumenta e diminui ligação, ela faz vibração de tesoura, abrir e fechar de uma tesoura, ela faz vibração de balanço, ela faz vibração de abano. A molécula fica muito louca vibrando, né? E essas vibrações da molécula, que são os estiramentos e as vibrações angulares, vão refletir nas bandas de absorção. Então, por exemplo, quando você faz um curso assim longo, aí você, olhando o espectro, você vai dizer se a banda que está lá naquela região, se ela é abano, se ela é tesoura, se ela é torção. E estiramento a gente já viu que fica ali no início do espectro, né? Aí você, olhando a banda, você vai saber se o estiramento é simétrico ou assimétrico, mas isso quando o curso é longo. No nosso caso aqui, como o nosso curso é rápido, a gente apenas vai guardar essa informação, que cada banda de absorção que está contida naquele espectro de uma determinada molécula, ela é o reflexo das vibrações moleculares que ela sofre ao receber a radiação infravermelha, né? Outra coisa que é importante também é que os grupos funcionais são detectados no início do espectro. Lá no início do espectro, tu vê os grupos funcionais. E quais são os grupos funcionais que nós vamos estudar aqui? Nós vamos estudar o álcool, vocês vão ver lá no vídeo os espectros de álcool, ácido carboxílico, aldeído e cetona. Acho que basicamente são esses que a gente vai estudar. E o aldeído e a cetona é interessante, gente. Vocês sabem que aldeído e cetona, eles são isômeros de função, né? Você pode sair da mesma fórmula molecular, né, e formar um aldeído e formar uma cetona. A fórmula molecular tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, uma fórmula molecular que tenha carbono, hidrogênio e oxigênio, existe a possibilidade de você fazer um aldeído ou uma cetona. Assim como você pode fazer um álcool, um éter, vai depender da quantidade de hidrogênio que você tiver na tua molécula. Se tu tiver uma molécula que obedeça à fórmula molecular CN, H2N, O, tá? Então, repetindo, CN, H2N, O. Ou seja, a quantidade de hidrogênio, ela é o dobro da quantidade de carbono. Então, por exemplo, se você tem um C3, né? C3, então tu vai ter que ter o quê? Um H6 e o oxigênio. Então, C3H6O, tu pode fazer um aldeído e uma acetona. Tu pode fazer a propanona, né? Que é uma acetona, e tu podes fazer o propanal, tá? Que é um aldeído. Aí você vai fazer o espectro de infravermelho. Como é que você vai saber no espectro de infravermelho quem é aldeído e quem é acetona? A diferença está no seguinte, todos dois têm o grupo carbonila, né? Então, lá em 1700, tu vai ter a carbonila. Só que tem um detalhe, o aldeído, somente o aldeído é que vai apresentar uma banda de absorção de CH de aldeído. Porque quando tu faz o aldeído, a tua carbonila fica na ponta da cadeia.
e aí ela vai ficar ligada a um hidrogênio. Então, é só o aldeído que tem essa banda de absorção do carbono da carbonila ligada a hidrogênio. E essa banda de absorção, ela dá entre 2.700 e 2.800. É uma banda de absorção que ela tem 2 biquinhos assim, chama de dubleto, né? É 2 bandinhas pequenas. E ela aparece lá entre 2.700 e 2.800. Então, quando tu pega um espectro, que tu vê a carbonila lá em 1.700, tu corre logo lá em 2.700, para saber se tem a bandinha lá de aldeído. Se tiver, já sabe que é um aldeído. Se não tiver, existe chance de ser uma cetona. Mas, com certeza, se tiver a banda lá em 2.700 e 2.800, você já vai dizer, olha, essa banda aqui é de CH de aldeído. Então, eu tenho um aldeído. Então, o espectro de infravermelho, ele serve para identificar, né, diferenciar um aldeído de uma cetona. E, basicamente, a gente vai trabalhar com as bandas de estiramento, né, que são as bandas que estão ali no início do espectro. E tem uma banda interessante também que a gente vai trabalhar muito, que é a banda de carbono ligada ao oxigênio. Que você vê, ó, quando tu tá com álcool, tu vai ter a hidroxila ligada a um carbono, né? Que pode ser um carbono sp3, primário, secundário ou terciário, dependendo do álcool que tu está trabalhando. Mas quando tu conecta essa hidroxila na cadeia carbônica, tu vai gerar no infravermelho uma banda de absorção de carbono-oxigênio. Né? O carbono, ligação sigma-oxigênio. E essa banda, ela aparece lá em 1.200, entre 1.000 e 1.200. Ela é uma banda importante, porque quando tu vai ver as bandas de absorção, né, vamos voltar lá para o metanol. O metanol é uma molécula pequena, dá para a gente imaginar. Então, o metanol, tu tens carbono ligado a 3 hidrogênios, ligado a um oxigênio e ligado a um hidrogênio. Então, tu vai ter a banda de CH, de carbono sp3, que eu já falei que aparece lá em 2.900. Tu vai ter a banda de hidroxila, que aparece entre 3.200 e 3.600. E tu vai ter a banda de carbono ligado ao oxigênio, né? Que é lá entre 1.000 e 1.200. E aí tu vê todas as bandas de absorção do metanol, quando ele é submetido à radiação infravermelha. Vocês têm alguma pergunta para fazer sobre essas informações que eu passei? Que não, professor, tudo certo. Deu para entender, né? Então, vocês podem ouvir esse áudio é um bate-papo, um resumo a respeito do que é o infravermelho, mas com esse áudio, mais o vídeo que está lá com os espectros, vocês vão conseguir entender com certeza. E aí, na próxima aula, segunda-feira, vocês podem fazer as perguntas que vocês acharem relevantes a respeito do assunto. Eu vou interromper a gravação, que a gente vai entrar no momento do aluno agora.